Ontem tivemos União Corinthians e Caxias do Sul, o primeiro jogo que marcou o primeiro jogo de ambos os times no retorno do NBB, né? Agora começa a segunda etapa, já tivemos o turno, agora o retorno, com o resultado que pro União Corinthians é bom, acaba sendo alívio, que não vinha numa sequência muito boa, e o Caxias que termina em 15º, com já dá para piscar o alerta, já com a luz de alerta piscado, sendo que ele está em 15º, 16º está o Vasco, o Botafogo, e o Cerrado está a um ponto desses dois, uma vitória a menos que esses dois times. Então se complica em relação à vaga, porque pode ser que o Cerrado tire a vaga de tanto Botafogo ou Caxias, que estão com 6 pontos, enquanto o Cerrado está com 6 vitórias, enquanto o Cerrado está com 5. Não deu para ver o jogo, é uma análise que não dá para falar muito, só ver as estatísticas, mas preocupante, tá? Enfim, não tinha como torcer para os dois times gaúchos, mas eu acho que o sinal de alerta fica ligado e tem que ser um sinal para o Caxias do Sul. Como é que foram os quintetos iniciais ali? União Corinthians começou com o Djokovic, Pedro Nunes, Coimbra, né, o André Coimbra, o Dwayne Johnson e o Enzo Ruiz. Foi em partes com o que tinha de melhor. E o Pedro Nunes demonstrando uma boa contratação, por causa que de primeiro ali na composição do elenco quem veio foi o Jonathan Nunes, que não... O Jonathan Nunes? O Jonathan Lima, que não deu o resultado que o União Corinthians quis, já rescindiram o contrato e buscaram o Pedro Nunes, que deu sim, que está sendo um cara suficiente. E o Caxias do Sul com aquele time muito estranho. Pra mim, segue sendo estranho, eu não consigo engolir, cara. Aquele time que... Vou falar o quinteto inicial. Dawkins, Mogi, Léo Craveiro, Vini Chagas e Diego. Sim, tu tem que dar a rodagem pros guris da base. Pra mim não tem dúvida. Só que, perdão, Léo Craveiro e o Vini Chagas não são titulares desse time. Apesar do Vini, teve uma partida que o Vini Chagas fez 22 pontos. Não me lembro quando ele pontuou muito, fez uma boa pontuação. Esse não é o teu time titular. E eu acho que não tem que entrar como time titular. Mais uma derrota, de uma série de sequência de derrotas, que demonstra que é um Caxias que a montagem do Caxias não foi nada positivo, não foi não foi um time bem montado para a temporada, um time muito limitado e muito curto, com poucas chances, que se bem anulado não consegue desenvolver além do que foi treinado, dessa tática que é única. Então não é um time muito difícil. Ser sincero, é um time difícil de derrotar, o que acaba sendo pesaroso para alguém como eu, que sou torcedor do Caxias do Sul. Que fala aí pra galera do servidor, quem sabe que é do servidor do Discord sabe, e que eu boto aqui quem me acompanha no YouTube. Enfim, a gente analisando quarto a quarto, a gente vê que no primeiro quarto a dominância foi do União Corinthians, no segundo quarto o Caxias conseguiu pontuar mais, que não ajudou no final do jogo, porque no primeiro quarto o União Corinthians foi muito bem, pontuou alto para os padrões brasileiros, fez 28 pontos contra 16 do Caxias do Sul. O Caxias do Sul fez o número de pontos que normalmente faz, que não é suficiente, vista a quantidade de derrotas que o Caxias tem na temporada. Segundo quarto, 17-11 para o União Corinthians, fez 17 pontos, o Caxias fez 11. No segundo tempo, muda no terceiro quarto, quando o Caxias vai 23 pontos e o União Corinthians faz 11. No quarto, o Caxias faz 17 pontos e o União Corinthians faz 11. E no quinto quarto, que foi para já que empatou, né, no jogo regular, teve que ir pro tempo extra. E no quinto quarto, o União Corinthians fez 12 pontos, o Caxias fez 8, o jogo terminou 79-75. Queremos que acaba preocupando para quem acompanha, quem trouxe para Caxias do Sul, por causa que tem um time que, se conseguir ir para os playoffs, é óbvio que vai perder o primeiro jogo, porque não é um time que só vai para os playoffs, porque é um campeonato que tem 19 times e 16 classificam. São dois times que que não avançam. Então não vai ser um time que vai surpreender. Pelo menos teve algo positivo ontem, foi a volta do Wesley Senna, que é um jogador fundamental e que na minha cabeça o time estava muito voltado para ele. É bom a volta dele, só que é aquela coisa, o Wesley Senna, o bom é que ele se impõe muito em jogo.
Mas a partir do momento que um outro time consegue anular ele, o estilo de jogo voltado para o jogo no pivô, o Caxias não desenvolve muito além disso. As estatísticas ali, em relação a quem fez mais pontos, do N. Jones fez 22 pontos. E olha a quantidade de pontos. E o Dawkins fez 16. Isso é muito complicado quando regularmente o teu armador é o teu principal pontuador. Quais posições que teoricamente tem que buscar mais essa pontuação? Os alas e o pivô. Por que o armador está fazendo mais pontos? É problema dos alas? É problema do pivô? A gente sabe. O Dawkins, tecnicamente, para mim, ele é muito completo, ele é muito bom. Para mim, ainda, tecnicamente, o prior do time que tava jogando mais era o Wesley Senna, mas tecnicamente o Dawkins concorre com ele. E, infelizmente, o jogo do Caxias do Sul se resolve os outros jogadores errando muito e o Dawkins errando menos que o normal e tendo que fazer funções além dele. Que, claro, se o armador tiver espaço de chutar de 3, ele tem que chutar de 3. Se aparecer oportunidade de 2, 2. Se não tiver como desenvolver o jogo, ele tem que buscar infiltração. É normal. O problema é quando o armador se resume a isso, em vez do que a estratégia de escape acaba sendo a principal estratégia, e isso é um problema. O número de rebotes do N. Johnson pegou 5 e o Diego Conceição pegou 12, que é um cara que está sendo muito importante para o time também, o Diego. 9 assistências do Djokovic, 4 do Dawkins. Classificação, União Corinthians ficou em 14º, passou o Caxias do Sul, que cai para 15º. Próximos jogos são importantes. Ambos os times jogam contra o Botafogo. O Caxias joga dia 18 e o União Corinthians joga dia 20. O jogo vai ser lá no Rio. E é um time que está trocando pontos com o Caxias e o União Corinthians. Não sei, eu acho que o jogo de ontem liga o alerta do Caxias e eu acho que dá um bom sinal também para o União Corinthians de tentar buscar a sequência de vitórias. É complicado, é um time, Caxias do Sul, um time que não foi bem armado, isso é óbvio. Como quando ele foi formado, foi uma formação limitada que está se demonstrando. Isso em quadra. Então, muito obrigado por ter assistido. Agradeço pelo seu tempo aí, valeu.